existem algumas pessoas que têm essa dúvida, né? Tá, mas que tesoura eu devo comprar? Às vezes as pessoas me perguntam, me pedem uma sugestão de que tesoura comprar. Então eu vou trazer para vocês a minha experiência com tesoura. Eu tenho muitas tesouras, que eu já fiz muitas experiências. É claro que tesoura boa, tesoura cara é ótima, né? Mas não é indispensável para trabalhar, tá? Não existe mesmo isso de tesoura boa. Os alfaiates gostavam de trabalhar com tesoura pesada, né? E daí é onde a gente foi aprendendo e tendo essa cultura que uma tesoura pesada, firme, dava mais firmeza para trabalhar, de fato, né? Ela desliza mais, né? Quando ela é muito leve, ela acaba deslizando. É que tesoura cara ou barata não importa, se é uma tesoura menor ou maior, não faz tanta diferença assim para costurar. Quando se falava em tesouras pesadas e tesouras de alfaiates, normalmente a gente está falando de uma pessoa que só corta, então ela só exerce essa função, né? Só executava essa função. Como a gente que é artesã varia muito, corta um pouco, risca um pouco, costura um pouco, a gente tem que fazer de tudo, então a gente tem que dar uma poupada nas mãos. É claro que a gente vai adquirir, né, calos da tesoura, como toda outra função, a gente vai adquirir também. Então a minha sugestão, né, a minha ideia é que a tesoura, como a gente deve escolher uma tesoura, é que ela caiba os dedos da gente, que ela acomode bem, né, que ela possa encaixar a mão da gente sem machucar. Ó, então, eu acho que uma tesoura nunca pode ser muito pequena aqui, ela tem que se encaixar com a gente. Essa tesoura, ó, inclusive ela é bem grande aqui para minhas mãos, ó, para meus dedos, cabe meus 3 dedos e sobra espaço, e ela ainda tem esse encaixezinho aqui para a mão, né? Mas como ela é relativamente grande para mim, quando eu vou fazer esse movimento, ó, falta a mão para abrir e fechar a tesoura. Então, o importante numa tesoura é que ela se encaixe na mão da gente. Eu peguei essa da Marion aqui, ó, que eu acho que ela é uma sugestão bem legal. Ela tem um formato aqui anatômico, ó, que se encaixa o dedo, ó, ele é mais deitadinho, e aí ela não machuca tanto as mãos. Eu consigo abrir mais, ó, porque ela é menor, tá vendo? Aqui sobra menos espaço, ó. Na minha sobrava bem mais, aqui eram os 3 dedos e sobrava mais espaço. Então isso fazia com que eu tivesse um jogo, faz com que eu tenha um jogo de mão e acabe forçando aqui, né? Que a gente vai usar essa parte da mão, é o nosso exercício diário, né? Então eu acho que não tem muita regra sobre tesoura boa ou tesoura ruim, nem para os cortadores. Os cortadores de tecido são ótimos para quem gosta. Eu não prefiro. Eu acho eles práticos para cortar única e exclusivamente quantidade, para fazer projetos retos, cortar com régua, mas no dia a dia eu prefiro mesmo a tesoura. Então, as tesouras comuns, essa é uma tesoura comum, ó. Essa é uma das minhas usuais, assim, do dia a dia. Essa é uma tesoura comum, e daí a comum tem a vantagem que a gente pode afiar em casa, né? Tem alguns vídeos na internet aí de afiar a tesoura no copo, funciona mesmo, né? Numa base de vidro, que é fazer esse movimento, assim, no copo na abertura de um vidro, e ela funciona mesmo. Então, uma tesoura comum, além de ser barata, ela tem essa vantagem de a gente conseguir afiar em casa, não ter que pagar um afiador. Para tesoura pequena, ó, eu acho também que o ideal, às vezes a gente precisa, né, de tesoura de acabamento, e às vezes a gente encontra uma tesoura assim, ó, que vale a pena. Por mais que ela seja pequena, uma tesourinha, ela cabe nos meus dedos, ó, isso aqui dela é grande, né? A maioria das tesouras pequenas que a gente vê por aí, né, se fosse uma tesourinha escolar, ela tem essa parte pequenininha, como essa, né? Então essa é uma tesoura, ó, quando ela é pequenininha a gente consegue enfiar 2 dedos,
E ela basicamente serve, que é a finalidade dela, né? Ela é uma tesoura para bordado e para essas limpezinhas de bordado mesmo, né? Então ela serve para esses pequenos detalhezinhos de cortar fiozinhos, de fazer limpeza. Mas imagina que se a gente tem que cortar alguma coisa, que tenha que ficar com uma tesoura só com esses 2 dedinhos. Então aqui, ó, a gente abre esse movimento muito curto na mão, né? E isso acaba forçando e cansando mais essas articulações da mão aqui. Então, o ideal é quando a gente consegue encontrar uma tesoura, mesmo que pequena, para fazer esse tipo de trabalho, né? A limpeza do trabalho. E com essa partezinha aqui, ó, maior. A gente consegue ter mais firmeza na mão e abrir mais a mão, ó. Então, isso facilita o movimento. Então, olá, Márcia, tudo bem? Então, eu acho que não existe uma regra para tesoura que seja boa. O importante é que a gente consiga cortar com ela. Então eu já comprei muitas tesouras boas e caras e não me adaptei a elas. Assim como mostrei para vocês que uma das minhas preferidas é essa tesoura bem comum aqui, ó. Para cortar tecido, né? Para cortar peças grandes. É uma tesoura bem comum, bem simples, das bem baratinhas. Ela é a minha tesoura básica do dia a dia. Fácil de afiar, fácil de limpar. Então ela é o meu carro-chefe do dia a dia. Então eu acho que não tem uma regra específica qual tesoura tu deve comprar. Tu deve comprar uma que de preferência seja que se encaixe na tua mão e que vai variar da tua necessidade, do teu gosto para coisas pesadas ou não. Né? Se tu gosta de cortar com coisas firmes, como eu falei dos alfaiates, então tu pode comprar uma tesoura mais pesada. Caso contrário, para ser artesã do dia a dia, eu acho que é mais interessante comprar uma mais leve. Por que eu trouxe isso então, se não tem nenhuma tesoura específica, né? Porque eu queria falar para vocês isso. Não existe uma tesoura, uma regra, eu devo comprar essa e devo comprar aquela. Quais são as verdadeiras regras para artesã do dia a dia? É não misturar a tesoura, né? Então a gente sempre tem umas quantas, essa da Marion, mas lá em casa também tem várias, a Marion também tem várias. O que a gente realmente faz? A gente não mistura, né? A tesoura que corta tecido não é a mesma que corta papel, e a que corta manta e feltro é sempre bom a gente não misturar essas tesouras, porque elas vão se estragando e vão se afetando na qualidade de trabalho, né? Então o bom é a gente ter várias tesouras. Então eu vou deixar algumas dicas para vocês do que faz ou não faz com uma tesoura para segurança no dia a dia. É só isso que eu tenho realmente para trazer para vocês, né? De importante. Quando a gente quer cortar um tecido, né? O ideal é que a gente não corte ele no ar, certo? Porque quando a gente está cortando no ar, a gente perde essa estabilidade. Por mais que ele esteja riscado, aqui, vamos riscar com uma coisinha escura aqui, ó. Por mais que que ele esteja riscado lá no nosso projeto, quando ele fica no ar, a gente perde essa estabilidade e ele pode não cortar tão reto assim, certo? Então, o ideal é que a gente sempre faça o corte com o tecido em cima de uma mesa, em cima de uma bancada, não difere, mas que ele esteja num plano, para cortar reto, né? Ó, porque aí a gente se certifica de que a tesoura caminha em uma base, né? Ela tem uma base para se deslocar. O que a gente nunca pode fazer tá riscando, tenho de baixo, tenho de cima, tenho a manta, agora vou fazer uma outra coisa aqui, vou cortar um coraçãozinho para aplicar, vir e cortar esse tecido com outro embaixo, tá? Isso era comum que se fazia antes de medir cortina, tu queria que ficasse todas iguais, então a gente acabava cortando e o outro tecido ficava embaixo. Então, se a gente quer cortar os dois, a gente coloca os dois juntos e corta juntos, ou se a gente não vai cortar junto, a gente separa os dois, não deixa nada embaixo desse aqui.
além da base de corte ou nada. Porque a gente sempre corre o risco, né, de querer cortar aqui e pegar aquele lá de baixo e acabar afetando o projeto, tá? Para facilitar o corte, a gente aprende nas costuras, mas quando a gente quer cortar uma coisa reta, o ideal é que a gente faça movimentos longos. A gente não fica, como a gente aprende quando é criança, em movimentos curtinhos, né? Porque ele faz sempre esses dentinhos que é da entrada e da saída. Então o ideal seria a gente pegar um tecido e ir o mais longo possível na abertura da tesoura, tá? Então isso é que é realmente importante, eu acho, cortar aqui na bancada, fazer um monte de tirinha, tá? E agora eu quero falar para você sobre o cortador. Cortador é um misto. Eu conheço muitas pessoas que não gostam de cortador de fio, tá? Que não usam, não se adaptam, né? Porque ele tem... Em alguns lugares ele é chamado apenas de limpador de fio, né? Eu gosto. Por que que eu gosto? Eu gosto porque quando eu quero tirar um fio, quando eu quero fazer uma limpeza, ó, ele é só um cortezinho. Então ele é um outro movimento, né? Um outro tipo de movimento que eu vou usar, um movimento curtinho, tá? Para cortar as linhas das costuras, ele realmente é importante. Vamos pegar um que tenha costura. Ele realmente é importante porque ele dá segurança de vir aqui e limpar, né? Então eu acho que o cortador de fio, ele faz essa limpeza aqui. Mas eu quero trazer uma sugestão para quem não gosta de usar cortador de fio ou não tem. Isso é baratinho, tá? O cortador de fio também é uma coisa que não é preciso ser o mais caro. Esses aqui são aqueles comuns que a gente encontra, né? Que são sempre os mais baratos e os mais simples. E eles cortam bem e também podem ser afiados no copo, tá? Na beirada do copo. Mas eu quero trazer aqui uma dica para quem não gosta de afiador de fio, de cortador de linha, aliás, desculpa. Que é o seguinte: nunca corte a linha. Vou tirar um pedacinho de linha para ficar sobrando aqui. Além de limpar, né, gente? Ele serve como aquele cortador o abridor de casa da máquina, né? Vem aqui, pega um ponto, corta. Vem aqui, pega outro ponto e corta. E solta a costura, né? Com a tesoura a gente não conseguiria fazer isso. Então, quero limpar. Ele vai sobrar aqui, desse lado. Quero limpar. Então, se eu não uso o cortador de fio, a gente nunca deve cortar esse fio de linha aqui, tá, gente? Com a tesoura. Não deve, é meio forte, né? Não é indicado. Porque quando a gente corta essa linha aqui com a tesoura, a gente tá usando toda uma parte que cheia de lâmina aqui pra cortar. Então, eu tô aqui cortando o meu trabalho e eu corro o risco, ó, de beliscar aqui esse tecido. Dependendo se eu tô no ar. Eu belisquei só pra vocês verem, né? Ficou beliscado aqui. Tá? Ó. Ele cortou aqui. Ó. Então a gente sempre vai correr esse risco de estar trabalhando lá numa ponta, né? Tá tudo pronto, tudo certo, tudo feitinho, é a parte da limpeza e a gente vai lá e corre sempre o risco de beliscar. E por que corre o risco de beliscar? Porque o trabalho tá na mão da gente, então ele não tá plano, né? Então se eu quero cortar linhas assim, eu devo manter o meu trabalho em cima da bancada, num lugar reto e vir e cortar só assim, usando só a pontinha da tesoura. Mas o que eu gosto de fazer é assim, quando eu não tenho em mãos um limpador de costura ou essa tesourinha aqui, eu venho com a tesoura e uso a navalha dela, ó, para cortar essa linha. Que as mães e as avós da gente, quando elas limpavam as costuras, elas nem deixavam a tesoura toda aberta, né? Elas não fariam assim de limpar, elas faziam assim, ó.
Elas deixavam a tesoura era enorme, mas elas ficavam só com a pontinha, para ter a segurança, né, de que nada, né, mas tu vê que ela não é apropriada para isso. Eu disse para vocês que ela é minha tesoura boa, mas ela não é apropriada para isso. Aqui ela não tem fio para isso, né? Então, se eu quero limpar, gente, o ideal é que eu use a navalha tanto de um lado quanto do outro, mas se eu quero cortar, eu corto assim, ó. Tá? Eu não corro o risco de beliscar. Certo, gente? Eu não sei, não sou sabedora de tudo, mas eu sempre tenho essa ideia de partilhar com vocês as nossas experiências, porque a tesoura de picote. Vou falar da tesoura de picote, tá? Nós temos uma experiência que nós temos, entre nós temos 3 tesouras de picote. Eu não vou fazer propaganda, mas essa daqui é da Marion, ela é de uma marca bem boa, bem conhecida. A primeira tesoura de picote que eu tive era uma tesoura comprada numa lojinha de artesanato, ela não era das mais caras. E aí depois a Márcia comprou uma tesoura que também não era das mais caras e era uma tesoura mais simples. Bom, a tesoura da Marion é boa. A minha era maravilhosa, a comunzinha, aquela que eu comentei com vocês que eu comprei na lojinha. E ela era maravilhosa, até o dia em que eu resolvi afiar. Gente, tesoura de picote não pode ser afiada em casa, tá? Não é todo mundo que afia, não é todo afiador. Aqui em Porto Alegre tem 1 ou 2 pessoas que afiam tesoura de picote. Por isso, quando a gente tem uma tesoura de picote, e quem tem sabe que ela é uma tesoura cara, né? Ela não é uma tesoura barata. Digamos assim que, vou fazer uma comparação pelos nossos valores, né? Que eu compre uma tesoura boa de corte no armarinho, e uma tesoura dessa eu posso comprar por 30, 35 reais. Uma tesoura boa, uma tesoura de picote eu não vou comprar por menos de 80 reais. Eu não vou encontrar uma marca comum. Essa é a nossa comparação aqui. Então, quando a gente tem uma tesoura de picote, essa sim tem que ser tratada como um tesouro. Ela corta os tecidos, ela nunca deve sair dali, não deve ser emprestada para ninguém, nem por confusão, por causa disso. Porque não tem como afiar tesoura de picote em casa, tá? A tesoura de picote, sabe como é que eu estraguei a minha tesoura? Ela ficou completamente cega. Ela corta papel, nunca mais ela cortou um pedaço de tecido. Simplesmente colocando um papel laminado aqui, né, naqueles modos que a gente tem de afiar, e eu estraguei ela em menos de 3 minutos, tá? Então, por quê? Porque a tesoura de picote, ela não é afiada que nem as outras, ela é amolada, dente por dente. Alguma coisa semelhante, que eu não entendo, semelhante a uma lima, né? Uma lima ou uma grosa. Eu já vi alguém afiando tesoura de picote. Então, assim, ó, não dá pra afiar em casa, essa não tem teste. Eu tentei, daí como eu tinha estragado aquela, isso faz alguns anos que eu fiz isso. Como eu tinha estragado, eu tentei de tudo. Eu tentei com lima, eu tentei com pedra, eu tentei, né, com pedra de afiar, né? Não dá pra afiar. Ela não pode. Ela não costuma perder o fio, tá? Outra coisa, gente, a tesoura de picote, ela não deve ficar em qualquer lugar, assim. Ela é uma tesoura que não dá pra ficar com uma pessoa que nem eu, que sou extremamente desorganizada, ela não pode ficar solta em qualquer lugar, porque ela não deve cair, tá? Ela é muito mais forte, ó, olha a grossura dela, pra uma tesoura bem comum, ó. Ela é muito mais forte, muito mais resistente, mas quando a gente consegue observar, os dentes, eles passam um do lado do outro, ó. Então, tesoura de picote é uma tesoura para ficar parada em algum lugar, que ela não vai ficar no manuseio, não é para ela ficar no meio de tecido, no meio dos moldes, ali onde a gente pode derrubá-la. Porque uma vez que ela estragou, não vai conseguir afiar, entendeu? Então, por isso que eu passei para vocês, que eu desenvolvi aquela técnica do alfinete para usar picotes assim, porque ela não é indispensável. E outra coisa, gente, para quem não tem tesoura de picote, ela cansa. E, gente, isso não é a tua tesoura que cansa. A minha cansa, a de marca boa cansa. Ela é uma tesoura que cansa aqui para trabalhar, ó.
Então, assim, ó, ela é um luxo, mas ela não é um luxo indispensável. Ela tem um preço alto para se pagar.